Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Filipa, pelo convite para apresentar o teu livro, Senhora de Si, que é o teu primeiro romance. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Filipa. Então, é assim, nasce no inverno, mas é da turma do outono. A temperatura amena e as cores das folhas trazem beleza e serenidade. Curiosamente, os bulícios das estações também estão presentes no livro Senhora de Si. Não vive sem as suas filhas, sem os seus livros e sem a escrita. A sua palavra preferida é a mãe, e não será por acaso que dedica o seu primeiro livro de ficção, palavras suas, à sua amada mãe, que saiu mais cedo para semear as flores do nosso jardim, no céu. É também com a alma cheia de si e com a vontade de perseguir os seus sonhos que deixa uma carreira na área de gestão e em 2022 abraça a escrita, a qual ama o sabor, o sentido e a inquietude. Penso que se encontrou ou estará sempre em busca permanente desse encontro. Vamos saber. Senhora de Si é o seu primeiro romance, porém esta não é a sua primeira aventura na escrita. Mantém uma newsletter semanal, Amelia Wright, que vos aconselho a subscrever, e publicou um conto de Natal, As Vozes do Natal Chegam a Todos os Corações, pelo Pingo Doce, em 2023, em parceria com a editora Livros Horizonte. Atualmente, aprofunda os seus conhecimentos na pós-graduação em Artes da Escrita, na nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tendo completado o curso de Escrita Criativa Avançada da NextArt. Faz parte do Clube das Mulheres Escritoras. O seu livro de vida é As Velas Ardem Até ao Fim, do húngaro Sándor Márai. É o único livro que diz que leu mais de 2 vezes e que a consegue sempre espantar, surpreender. Gosta muito da construção do romance e da sua mensagem. Até as velas apagarem, manteremos a esperança. Curiosamente ou não, no seu primeiro romance, Senhora de Si, há um ato de transformação e um renascimento das cinzas. Achei curioso. Filipa criou uma voz única em Portugal. A sua escrita revela maturidade, exige reflexão e, sobretudo, as palavras, as frases estão recheadas de significado e de densidade. Tal como uma das suas personagens diz, alguns no livro, há uma literatura densa, de paladar intenso. Não é de todo uma escrita simplista. A sua escrita enche-nos, preenche-nos. Há sempre um convite para descer a camadas mais profundas e ter uma história para contar com rasgos poéticos. Senhora de Si é o seu primeiro romance e é sobre ele que vamos falar hoje. Obrigada Rita, obrigada. Então, eu não vou descortinar muito o livro, porque acho que deves ser tu a fazê-lo, mas eu queria deixar esta mensagem, queria deixar esta pergunta como primeira pergunta, que é o seguinte, e é um desafio. O escritor Mário Vargas Llosa, no livro Cartas a um Jovem Romancista, diz o seguinte: o romancista não escolhe os seus temas, é escolhido por eles. Concordas com esta afirmação e foi o tema que te escolheu? Eu acho que, antes de mais, muito obrigada pela minha apresentação, foi muito generosa, muito bonita. Muito obrigada, Rita, também por teres aceito este convite de vir até Évora apresentar este meu primeiro romance, do qual estou bastante orgulhosa, deste caminho que estas 4 personagens femininas estão a fazer. Quanto a essa afirmação do Vargas Llosa, acho que tem um bom fundamento. Acho que, sem dúvida, que os temas que nos surgem para escrever e se calhar os primeiros temas, ou dos primeiros livros, não sei como será, mas acho que os temas mais fervorosos, aqueles que vivem mais presentes em nós, são aqueles que vivemos intensamente, por algum motivo, por ser algo que nos chocou, ou por algo que se encaixou dentro do nosso corpo e que precisa de ser libertado, e esses temas talvez sejam de facto os primeiros a quererem sair cá para fora, e a sensação que eu tenho é que este tema,
que eu acho que os temas que estão neste livro são vários, mas desde a solidão, a amizade, a bondade, os traumas de infância, a coragem de escolher caminhos diferentes, a saúde mental, são temas que viveram de forma muito presente na minha vida recente e sendo uma autoficção, havia muitos temas que estavam muito à flor da pele, quase que a borbulhar e a quererem falar. E estas personagens surgiram-me de uma forma muito natural e a história, o tema, de uma forma muito natural e com esta vontade muito óbvia de ser posta em papel para ser lida por outros, reconhecida por outros e libertada de mim. Portanto, sem dúvida que concordo que muitos que são os temas que nos escolhem quase como que não existem coincidências, as coisas acontecem-nos e as pessoas cruzam-se por um motivo, como os temas que nos surgem sempre que pegamos na caneta ou no computador são porque é aquilo que faz sentido escrever, é aquilo que vem de dentro mesmo. Eu queria te perguntar, e agora já que falas da não ficção e ficção, é assim, nós temos 4 personagens, a Amélia, a Alzira, temos a Joana e temos a Sofia. E aí eu queria te perguntar, porque nós temos numa página 25, eu tenho aqui apontada, eu vou só aqui ler, achei muito curioso. Amélia importava-se que a incomodassem no caminho quando queria silêncio ou emudecer as conversas cruzadas que viviam na sua cabeça. Sentia-a latejar, talvez fosse uma das suas pessoas a tentar sair e a dar-se como salva da confusão que imperava naqueles neurónios que inchavam e sobreviviam a um ritmo funcional de uma vida sem sumo. E eu pergunto-te, quantas personagens habitam em nós? Estas 4 personagens habitavam em ti, foi uma forma de te libertares? Foi assim? Sim, sem dúvida. Não acho que elas já não vivam em mim, mas já vivem de uma forma mais tranquila. Já nos damos melhor. já não provocam esta sensação de estar aqui a martelar ou de estar aqui a criar alguma dor que não permita viver a vida no seu pleno. E portanto estas personagens vivem, ainda me habitam, mas de uma forma muito mais tranquila. E sim, é isso que a Amélia diz, que ela não queria ser perturbada e hoje em dia ela já não perturba. É isso. Tu consegues, disseste que isto era uma autoficção, mas eu acho que também é uma ficção, de alguma forma. Consegues estabelecer, quando olhas para o livro, esses limites, essas fronteiras, ou não? Está muito mesclado. Está muito mesclado. Eu consigo identificar se for à procura, mas a sensação que eu tenho na escrita, quando estava a escrever, era que em momentos em que eu me sentia mais reticente ou mais medrosa de alargar-me naqueles temas mais pessoais, mais íntimos, que a ficção entrava como uma salvação de ok, não vamos entrar mais, vamos olhar aqui e vamos surgir com outra perspectiva, com menos profundidade ou com mais profundidade, porque há aqui temas que se calhar são verdes são mais esmiuçados, por vezes pela ficção, ou mais esmiuçados por uma questão mais íntima que eu quero expor, que eu quis expor, para quase como que um acerto de contas comigo. Mas encontrei-me e há fases, e houve fases muito difíceis no livro, na escrita do livro, porque tem momentos em que não é que eu tivesse alguém a dizer-me que eu tinha que ir por ali, porque isso não acontece com o escritor. O escritor, por mais que faça o seu plano de escrita, e faz, nunca sabe muito bem qual é estando a trabalhar algo que viveu em parte,
não sabe muito bem onde é que aquilo vai dar em termos de sensação, porque houve momentos em que eu acabei de escrever e estava incomodada, outras vezes estava mais leve, outras vezes estava mais irritada, mas era quase porque muitas vezes foi um confronto comigo mesma. E daí termos, com certeza vais falar da personagem Alzira, Sim. que é a preferida de muitos, igualmente minha. A Alzira foi uma criação e é inspirada em pessoas que eu conheço e inspirada também naquilo que eu gostaria que as pessoas ainda fossem. Como vizinhas, boas vizinhas, e que se viveu muito antigamente e que hoje em dia se vive menos, que há pouca gente que sabe quem são os vizinhos e não sabe os nomes, não sabe as vidas, às vezes nem se vêem. E ela foi criada e foi a parte mais divertida do meu livro, porque foi sempre uma lufada de ar fresco, porque ela é a personagem que respira a alegria, que também respira a literatura, que respira a bondade, que cria leveza no romance. Que dá esperança, não é? Que dá esperança em contrapartida à Amélia, que enquanto se afunda, há uma Alzira que tenta chegar a ela para puxá-la. E eu acho que ela é a mais divertida também dentro das personagens, tem um carisma divertido e resolvido, diferente da Amélia, que vive em constantes temas mentais e sociais e de trabalho. E falando nessas... há uma passagem que se fala, eu queria antes de irmos à Alzira, porque a Alzira depois consegue de uma forma bastante singular e bastante, eu acho que pela experiência de vida, consegue descrever na sua plenitude como é que a Amélia, mesmo não se cruzando com ela e por não se cruzar, consegue fazer essa descrição tão próxima. Mas voltando ainda à parte da Amélia, a Amélia no início, quer dizer, vive umas memórias do trauma, é avessa à terapia, acha que a terapia pode não lhe resolver o problema. Aliás, ela acha todas as vezes que se desloca para uma sessão é um martírio, mas também não sabe como é que se ultrapassa uma vida de mentira. E isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo a sua terapeuta também vive os traumas do seu paciente, e há ali uma fronteira que tu pretendes criar, não só entre terapeuta e paciente, mas depois, após a saída da Amélia, há sempre algo que fica. E como é que tu conseguiste trabalhar essa dinâmica? Como é que tu conseguiste trabalhar eu achei muito curioso isso, porque falaste com algum terapeuta, porque eu acredito que os terapeutas também vivam nessa condição. Eu sei que eles são ensinados para isso, trabalham para isso, mas achei muito curiosa a personagem Joana. Já vamos mais à Amélia de seguida, mas achei curiosa a Joana, que no fundo é a companheira companheira, ou diria, ela assiste a uma Amélia que insiste, desculpem a redundância, mas insiste em ficar silenciosa em sessões de terapia, porque na verdade acha que aquilo não vai fazer sentido e não vai conseguir ultrapassar uma vida de mentira, basicamente, que ela leva, e de memórias de traumas que ela tem. Como é que foi trabalhar a personagem Joana, por exemplo? Sim, a Joana foi criada como um ponto que eu acho muito importante, que é a terapia, mas que a terapia é vista, e muito bem vista, e cada vez é mais, o preconceito de terapia tem caído, e acho que isso é muito importante, porque acho que é importante que todas as pessoas possam fazer terapia pelos motivos mais variados. Acho que, para mim, como Filipe autora, é uma ferramenta que
e um cuidado pessoal muito importante, que eu tenho pessoalmente, e portanto quis criar aqui um contraponto da Amélia, de como eu sei por experiência que é um momento muito difícil, que há momentos em terapia, em psicoterapia, muito duros, imaginei que a Amélia, através da minha experiência, tivesse um comportamento distinto do meu. Ou seja, que fosse uma mulher, porque existem momentos em que a pessoa não quer ir. Há momentos em que a pessoa está, mas não quer estar. Há momentos em que a pessoa está, mas não quer falar. Há momentos em que a pessoa chega atrasada de propósito. E eu quis que a Amélia fosse essa personagem, que é aquela, tanto que ela depois resolve os seus problemas, ou acha que resolve os seus problemas, em princípio resolve os seus problemas, através de uma coisa muito visual, através de uma coisa muito física, que é com o incêndio. Sim, eu achei muito curioso, eu não descortinei a questão do incêndio, porque não quis ser... eu sei que no início é logo o incêndio, mas eu não quis ser spoiler, mas falei da Renascer nas Cinzas, portanto quem tiver curiosidade vai perceber isso. Mas eu achei, só para complementar o que estavas a dizer, para mim foi muito poderoso a página 36, que diz, não gostava, por exemplo, aí se vê como a cabeça da Amélia está, como está perdida. Não gostava do desnorteio de não saber, não gostava que a sua cabeça não lhe desse a menor das pistas, nenhuma. Era mesmo um pedaço amoldado ao corpo egoísta e travesso, que a deixava entrar no escuro sem qualquer guia, moderando discussões permanentes entre o corpo e a mente. Eu sofri nesta parte porque é impossível ninguém não ser sensível a esta parte de desnorteio completo em que a Amélia se sente para entrar, até para ir para uma terapia que não sabe como se resolve. Exatamente. E o grande problema é que ela não acredita, e não acredita tão profundamente que ela tem comportamentos completamente contrários àquilo que a terapia aconselha, no ir, no falar, no conversar. E a Joana entra aqui como uma psicoterapeuta que tenta manter a sua postura, não é? Mas não consegue dar a volta à Amélia. E aquilo, quando a Amélia sai, ela não tem como não ficar transtornada com aquela paciente tão difícil de desembrulhar. Porque é isso que acontece. A Amélia não se desembrulha, não se descasca, não deixa ver nada que ela possa ajudar. E sem ela mostrar, a terapeuta não consegue ajudar. E, portanto, aqui o problema e aquela linha ténue que ficção completa, que eu imagino, daqui que perguntavas-me se eu falei com alguma terapeuta sobre este tipo de comportamentos, não falei. Foi mesmo uma questão de saber como é do lado certo e imaginar como seria de um lado errado. Errado no sentido de não permitir que a terapeuta chegasse à paciente. E aqui a Joana, o que mostra também uma coisa que eu imagino que seja verdadeira, que é aquela linha ténue entre ser médica e ser humana. Porque como estavas a dizer, aqui tu estás a ler um livro e sentiste. Agora imagina uma terapeuta ter uma paciente que não quer ser tratada. Ela sente e a Amélia sai e ela fica a pensar e ela fica a sentir e vai para casa e pensa e começa a pensar também onde é que ela está a falhar. Quais são as coisas que ela tem na sua bagagem que não a permitem chegar à Amélia. É o seu lado humano que começa a sobrepor-se ao seu lado de terapeuta. Neste sentido. E tanto que depois, no desfecho, percebe-se que a Joana escolhe um caminho porque aquele caminho a Amélia não deixou que ela entrasse. Exatamente. É isso que acontece. Eu achei, para mim, esta aura quase moribunda, como tu dizes, e solitária, e na verdade achei curioso, pronto, a Amélia já percebemos que é uma pessoa que está desnorteada com a vida, que vive uma vida arrastada, e na verdade achei curioso que a Amélia é uma personagem, como diz a Alzira, que na verdade traz-nos a esperança eu diria a esperança de que existam pessoas assim no mundo,
diz-nos assim, ela tem uma aura moribunda, a aura sempre estão quase sempre moribunda. Eu estou a ler aqui na página, mas ao mesmo tempo a acompanhar as minhas notas, e acrescenta: queria apenas reconhecer-lhe o sofrimento incógnito de quem se passeava pela vida, sem dar atenção aos que queriam dar ou receber. E na verdade o que a Amélia quer é dar e o que a Alzira pretende é dar e receber. E eu achei muito curioso, porque no fundo ela depois no fim é quem a vai, no fundo é um salvamento que acontece, basicamente. Como é que tu, o que é que tu quiseste trazer nesta busca? Foi trazer, dar a entender que existem pessoas generosas ainda no mundo, a este nível, pessoas que quase não se conhecem, porque hoje em dia vivemos todos em prédios e quase não nos cruzamos e não sabemos quem mora ao nosso lado. Foi nesse sentido, e que podemos ser resgatados de alguma forma, porque no fundo eu acho que há aqui um resgate. É, completamente. É isso mesmo, acho que é a palavra certa, é um resgate. A Alzira consegue finalmente chegar à Amélia, mas foi preciso a Amélia chegar a um ponto muito crítico para que a Alzira conseguisse chegar. Mas de facto o que eu queria mostrar aqui e desejar aqui com este livro também, projetar, é a existência destas pessoas. Elas existem. São as pessoas bondosas que estão atentas aos outros. Porque a Alzira, no limite de sua cuscovelhice, ela sabe todas as rotinas de todos os vizinhos. Ela tenta chegar à Amélia porque relembra a filha com quem ela já não tem contacto, mas que está resolvido para ela, mas que tem um sentimento maternal com a Amélia, porque a vê sempre sozinha, porque vê que ela não tem uma vida social, que está sempre muito cabisbaixa, que anda sempre muito arranjada, muito bonita, mas nunca a vê acompanhada. Não vê amigas a chegar, nem amigos. Não há um lado social. Mas curiosamente eu achei que o único lado social que ela tem, e vou falar nisso, é ela ter escolhido a Alzira, tem como animal de estimação uma pessoa que é altamente sociável e altamente generosa e que sabe tudo, que fala com toda a gente. Tu escolheste como animal doméstico um gato que é altamente independente, egoísta e que é dono do dono, mas escolheste para a Amélia o animal, um cão, que é o Matias, que são usualmente seres sociáveis e amistosos. E eu gostava de te perguntar se foi propositado este contraste, que criaste este contraste, porque achei muito curioso. Sim, é um contraste propositado para dar um bocadinho de equilíbrio ou de relembrar que a vida tem que ser equilibrada, não é? Mas também, ou seja, a Alzira é uma pessoa altamente sociável, depois tem um gato que é independente, mas ela também tem um pouco de independência porque ela é uma pessoa muito resolvida, enquanto que a Amélia é uma pessoa que não está resolvida, é uma pessoa que está doente, mas que precisa de alguém que a aconchegue, porque ela não tem mais ninguém. E apesar de fazer este contraponto social e não social, é o Matias que lhe dá o conforto para continuar a sobreviver. Exatamente. Porque de outra forma ela também não sairia à rua para passear, por exemplo. Portanto, há aqui quase que um buraco. Viveria ali muito mais fechada num buraco negro. E portanto o Matias vai ser, e é uma personagem importante, podemos chamar uma personagem, que ele tem comportamento. Tem. É bastante presente. E aliás é muito importante no momento do resgate da Alzira. Aliás, se não fosse ele, algumas coisas não aconteceriam, se calhar não teria sobrevivido. Mas de facto há aqui uma tentativa de equilíbrio entre as personagens e quase que os opostos se atraem, e o de a Amélia precisava de um aconchego, tem um cão, a Alzira precisava de algo que fosse equilibrado para a vida dela, que não a importunasse muito, então tem um gato, até porque é uma pessoa mais velha, para ir passear o cão. Portanto, foi por aí, do lado de tentativa de equilíbrio entre as personagens e também de algum contraste, não é? Para se chegar a essa questão de porque é que ela tem
um animal que é tão sociável e ela é tão fechada. Eu achei muito curiosa esta parte e achei... Acho que é mesmo uma questão de equilíbrio. Agora, eu gostava de falar do trauma, porque o trauma no livro, ou seja, nós sabemos que a Amélia é moribunda, segundo as palavras da Alzira e em todo o seu comportamento, que é silenciosa, que vive antissocial e tem traumas da infância. Mas eu diria que é muito inteligente a forma como tu revelas esse trauma da infância. E, na verdade, para quem está aqui, eu fiquei sempre na dúvida de quem era, do que é que estávamos a falar. E eu achei, por isso é que eu acho que criaste um estilo, criaste uma voz, porque no início foste dando algumas pistas, mas que não são claras para o autor, para o leitor. Ou seja, no início eu acho que nós achamos que é um caminho e depois é outro. E à medida que vamos crescendo no livro, vamos percebendo que o trauma se vai revelando de outra forma. E eu gostava que tu me falasses um bocadinho disso, sem descortinar muito, porque acho que para quem está aqui esse é o ponto, eu acho que é o ponto do livro. E aí dou-te os parabéns, porque até à página, eu diria que eu tive uma noite em que li até à página 95, que é metade do livro, e fiquei sempre, acho que é por ali, não, acho que é por ali. Mas, ou seja, isso não me confundiu na leitura. Eu achei que era determinada coisa e depois era outra. E depois, e achei muito inteligente. Pronto. E nesse sentido gostava de te perguntar, porque eu acho que foi a descrição do trauma é muito dolorosa e é personificada. Por isso, pronto, e mais não digo, gostava de te ouvir falar sobre isso. Sim, a personificação do trauma foi a forma que eu encontrei para que ele fosse muito vivo e muito sentido no leitor. Para que fosse de facto, que tivesse uma voz e que tivesse comportamentos e, portanto, para que fosse mais fácil de entender aquilo que os traumas fazem. Que é, eles continuam vivos dentro das pessoas enquanto eles não são resolvidos. E, portanto, enquanto eles não são resolvidos através da terapia ou através de outras ferramentas igualmente válidas, eles continuam a viver e a terem comportamentos e a criar ciclos viciosos de comportamentos e de formas de estar, de falar, de querer ir ou não querer ir, de querer mudar ou não querer mudar, de ser uma pessoa com vontade própria ou vontade alheia. E, portanto, a personificação do trauma é para o alerta chocante, é mesmo para chocar o leitor. Foi a ferramenta que eu encontrei para... Tu sabias que ia ser assim? Eu sabia que ia ser assim. Okay. Porque ao princípio eu achei que era outra coisa. Sim. Eu sabia que ia ser... Então enganaste-me bem. Foi o objetivo. Eu de facto quis criar uma coisa complexa. Mas é bom. Para criar esse entusiasmo na leitura, para perceber mas onde é que isto vai dar? Sem criar desânimo também, não é? Porque eu sei que há momentos que o leitor pode desanimar porque não está a perceber bem para onde é que aquilo vai. Mas eu acho que não chegamos a esse ponto. Pronto. Acho que não chegamos a esse ponto. Uma curiosidade. Acho que mantens a curiosidade até ao fim, até se perceber. Pronto, e então acho que mantens essa... Pronto, ainda bem. Acho que a personificação é mesmo para lembrar que os traumas vivem em nós enquanto não os resolvermos. E vivem e falam alto, e berram, e fazem dores de cabeça, e ouvem-se vozes. E temos personagens cá dentro, muitas que temos que mandar calar, e outras que temos que falar com elas de vez em quando, e ouvir, escutar. É isso. Ou seja, o ser vivo faz com que se comporte como uma pessoa e como tal tem que ser tratado como uma pessoa e resolvido e conversado como uma pessoa. E eu acho que foi a forma mais
mais próxima daquilo que as pessoas, para que as pessoas consigam perceber exatamente do que é que a Amélia sofria. Por falarmos em o que a Amélia sofria, eu lembrei-me aqui de uma... Deixa eu ver se eu consigo te explicar aqui e consigo ir à página. Quero ir aqui, não ter as minhas notas todas, já perdi. Não perdi. Então, diz assim na página 59. Para a Amélia entrar naquele lugar todos os dias era precipitar-se num buraco que, na demora de uma estratégia de saída, os transformaria, por magia e desordem, em seres invertebrados que abriam a boca apenas para cumprir e obedecer, sem questionar. Uma gruta de pinturas rupestres para os mais transtornados que já bebiam daquele veneno e almoçavam na mesa virada para as tabelas, para que a imagem da dedicação fosse um quadro a ser observado, sem pausa e sem quietude. Está na página 59 do livro Senhora de Si. Eu acho que é um livro muito mais do que a Amélia, a Alzira, Joana e Sofia. E agora trago-te aqui uma citação de um livro do Nelson Nunes que acabou de sair, que se chama De Onde Vem Este Cansaço, que diz assim: os dias sucedem-se e as estações mudam sem darmos conta, porque não temos tempo para parar entre as muitas solicitações que chegam de todos os lados. Preocupados em manter a roda do rato em movimento, acionamentos, acionamos um piloto automático que só nos permite sobreviver. É mesmo esta vida que queremos? E eu pergunto-te, eu não achei que o livro, a Amélia vive numa roda do rato. E eu achei que tu retratas muito bem esse ritmo de aceleração. E por isso, talvez na tua biografia, nós falamos que tu abandonaste a tua carreira de gestão, e eu acho que tu falas muito dessa aceleração em que as pessoas vivem, podem viver frustradas ou não com o seu trabalho, mas vivem num ritmo de aceleração permanente. E eu gostava de te perguntar se isso foi propositado também. Foi propositado e acho que infelizmente é muito atual, mas também acho que há cada vez mais consciência, pelo menos da nova geração, daquilo que deve ser o trabalho e aquilo que é o nosso real propósito na vida pessoal e na vida profissional. Aqui a vida que fala aí da Roda do Rato, e eu até vi uma peça há muito pouco tempo que é muito boa, do Alice no País das Maravilhas, que é uma adaptação moderna do Diogo Infante, que tem a encenação do Diogo Infante e que muitos dos temas que se falam na Alice é o tempo, não é? O coelho que anda com o relógio está sempre atrasado, e há nessa peça a Roda do Rato. E a Alice de vez em quando põe-se na roda do rato, e de facto a nossa vida é muito acelerada, e a vida da Amélia era muito acelerada, e o ser acelerada e ser programada e ter um horário e saber, e mesmo numa pausa, a pausa ser feita em frente a um computador, porque depois há muita imagem, há muita forma no ambiente empresarial, infelizmente acontece muito o comportamento de aparência, de que as pessoas que estão a trabalhar muito são as pessoas que estão sentadas ao computador muitas horas ou que trabalham até muito tarde, e portanto eu venho de uma consultora e depois trabalhei na banca, e portanto isto é uma constante no mundo empresarial, e é um erro crasso, um erro gravíssimo na gestão de quem está acima, considerar aquilo como um trabalho de qualidade, ou entregas com qualidade, ou um empenho no trabalho. E foi esta crítica que eu quis fazer através do trabalho da Amélia, mas que tenho experiência tanto minha como de muitas pessoas que eu conheço, de se dedicarem de uma forma quase compulsiva ao trabalho, sem um limite, sem um prazer, sem um propósito, por uma questão de são horas de sair, são horas de entrar. Vivem num relógio e de facto
A nossa vida é todos os dias. Uhum. E todos os dias contam. Não é contar os dias para chegar ao fim de Life is for semana. living. Não é contar os dias por sexta-feira. Não é à sexta-feira à tarde que vamos ser felizes então e o resto da semana, não é? E portanto é essa a crítica também, um alerta para as pessoas. Vejam, tenham a certeza que é isso que querem fazer da vossa vida. Porque este livro é um livro de coragem, não só da Amélia, mas também da autora. E eu sei... E era isso que eu te ia perguntar. Por isso é que fiz esta pergunta. É porque é isso mesmo. E eu tenho todo o gosto em dizer essa bandeira de que é possível uma pessoa há muitas mudar. partes que tu falas disso e eu achei que estava muito presente. E aliás, acho que até não só os traumas de infância que ela vive, mas havia essa castração do trabalho. Sem dúvida. Depois, obviamente que, como em tudo, as pessoas fazem toda a diferença. As pessoas que estão à nossa volta, como a Alzira, fez toda a diferença com a Amélia, ser uma vizinha atenta, ser uma vizinha bondosa. Obviamente que as pessoas que também reunimos à nossa volta, ou que são escolhidas para ser reunidas à nossa volta no nosso trabalho, fazem com que nós sejamos profissionais de uma forma ou de outra. As pessoas fazem toda a diferença, em todo o lado. Não é? Isto é... Não há outra forma de dizer. E para a Amélia, no seu trabalho, essas pessoas também eram, digamos, também elas eram doentes, não é? E portanto também elas viviam naquela roda do rato e estavam todas na mesma roda, cada um na sua, e por isso é que aquilo depois não levava a lado nenhum, porque se está cada um na sua, não dá. Não é? Ninguém se vê. Não funciona, não há comunicação, que é um dos grandes problemas empresariais, é a comunicação. E portanto de facto aqui é uma grande crítica ao mundo empresarial, que hoje em dia a nova geração, que eu ouço agora os da nossa geração a queixar-se dos mais novos, a dizerem eles agora querem ter mais tempo para ter outras coisas, eles não gostaram, vão-se embora. São mais flexíveis e são mais sérios nas escolhas que eles fazem, e eu acho que eles estão a ser mais inteligentes do que nós fomos, ou estão a ser mais breves na forma como testam aquilo que querem fazer. Sim. Enquanto que nós fomos mais demorados. Várias questões culturais, familiares, etc. Mas que é isto, que seja um alerta, uma crítica, que a pessoa pense de facto, estou aqui, é este o meu propósito, é isto que eu quero fazer, é isto que vale a pena todos os dias da minha vida. E que a vida não seja só uma questão financeira, que não seja só uma questão de status, que não seja só uma questão de aparência, que seja uma questão de propósito, de acrescentar. Acho que é essa também uma das coisas que eu alertei no livro. Filipa, antes de nós começarmos, nós estávamos a falar, eu trouxe uma palavra na nossa conversa de intertextualidade. E curiosamente, a Filipa, no seu livro, brinda-nos com um postal que nos diz: escuta a minha inspiração em forma de pautas musicais, e tem um QR Code, e eu penso que é para nós acompanharmos a leitura ao som destas músicas ou não. No meu caso, eu não consigo ler com muito, vou chamar a música ruído, é um bocadinho abusivo, mas eu não consigo ler com muito som à minha volta, mas isso sou eu. Mas eu gostava de ir à página 74, que tu dizes assim. Eu gostei muito do livro, portanto já devem perceber, porque está todo com post-its e sublinhado. Alguns lê-se assim: no silêncio de uma casa que não conversava e que vivia de fazer extenuantes de um trabalho que não lhe era satisfatório, aquela segunda ordem do dia era apenas mais solitária, e a música que passava no rádio da cozinha denunciava a sua profunda tristeza, a desilusão que aquela mulher-mãe vivia. E eu queria te perguntar uma coisa. No teu livro consta um postal que é um convite para nós, no fundo, lermos ao som de umas pautas musicais, mas eu pergunto-te se, quando pensaste nisso, era a música que saía da rádio, porque as músicas que estão aqui, eu não vou fazer spoiler, mas tu tens músicas de diferentes estilos. E eu queria te perguntar se, quando tu escreveste esta parte, essas músicas que Sofia ouvia, eu vou dizer Sofia, eram estas ou outras, ou
foram músicas que te acompanharam quando tu escrevias o livro? É uma boa pergunta, a questão da música. A questão da música, nesse caso específico, nesse certo que leste... Porque há músicas que tu tens que são de diferentes estilos, por exemplo, podem estar neste rádio, não é? Há músicas que estão nesse rádio, há músicas que passavam nesse rádio, que era a mãe de Sofia que estava a ouvir, e que a Sofia ouvia, porque a mãe estava a ouvir, e de facto estão nessa lista, porque foram as primeiras músicas que eu coloquei na lista. São músicas que de facto colam com o texto. São quase que a banda sonora do livro. Mas depois há músicas que foram... Eu tive um professor na pós-graduação que me dizia: uma das formas de nós estimularmos o nosso cérebro a continuar a escrever aquilo que nós começámos no dia anterior, do livro, é ouvirmos sempre a mesma música. Ou seja, quase como que relembrar ao cérebro o que é que estava a fazer quando estava a escrever e retomar, quase como... É o que tu fazes? Desde que ele disse que testei e que funciona. Mas eu só se estiver com muitas dificuldades em desbloquear alguma coisa é que eu ponho a música, porque eu não, como tu também não lês com muita música, eu também não escrevo com muita música, a não ser que seja algumas músicas que estão nesta lista, do Ludovic, que são músicas mais instrumentais, e essas sim, essas ajudam-me muito a concentrar, mas todas as que são com letra, há muitas de Billie Eilish, mas as da Billie foram muitas daquelas que me ajudaram a retomar pontos anteriores. Okay. Portanto, há muitas músicas que são a banda sonora do livro, há músicas que são, principalmente as que são sem letra, e as da Billie Eilish, que são as músicas que me acompanharam na escrita. Portanto, diria que este Spotify específico do Senhora de Si é um misto. Ela começou por ser a banda sonora, mas depois achei que era bonito também partilhar aquilo que eu ouvi. Se calhar depois em algum momento posso separar para que se possa perceber o que é que eu ouvia e aquilo que faz parte da banda sonora do livro, para ficar mais claro. E é a banda sonora da capa? É a banda sonora da capa. Sim, porque a capa é poderosa. A capa é poderosa. Queres falar muito sobre isso? Porque eu sei que falar? tem uma história à volta disso. Eu já sei a história, mas gostava que... Porque achei muito curiosa e achei muito poderosa a capa. E a capa... Há um renascer aqui. Sim. Eu diria que, pegando no tema da música, eu acho que a capa não vai buscar a arte musical. Eu acho que o recheio, aqui o sumo, todo o livro tem a banda sonora e tem na cabeça da autora, inspirado por músicas que estão no Spotify. Agora a capa tem uma inspiração em outra arte, que é na arte da pintura. Eu tenho um crush feminino na pintura, que é a Margarida Fleming, que tem muitos bustos, muitas figuras femininas, e este livro é muito feminino no sentido que tem 4 personagens femininas e tem uma Amélia, que é a protagonista, que faz o seu caminho de caída e de renascimento, e eu quis transmitir isso, ou seja, que a capa fosse de facto um olhar forte para o futuro, com um passado nas suas costas, com cores de um incêndio que se fala logo no prólogo, embora a Rita não queira falar mesmo. Tu podes falar, eu é que não quero falar, porque... mas as cores vão buscar as cores deste incêndio, e o olhar de frente para o futuro e para o leitor, numa questão de desafio, de que se leia este Senhora de Si, que já não é a senhora de vontades alheias, mas é a senhora das suas vontades. E ele, se olharmos, ele não tem relevo, apesar das as letras têm um pouquinho, bocadinho de relevo, mas a imagem é como se fossem pinceladas, ou seja, daria um belíssimo quadro de pintura, e ele foi muito inspirado,
foi inspirado. Foi nos quadros da Margarida Fleming, quase como na imagem feminina, aqui em partes, porque ela está a metade de si, mas ela vai ficar inteira. E portanto, aqui a inspiração da capa, que eu amei logo que foi proposta, é de facto a pintura. Sim, eu acho que a capa, sem se conhecer até a história, eu acho que a capa, depois de acabarmos de ler, só podia ser esta capa. Acho que é. E é do Renascer das Cinzas. Estamos a chegar ao fim para depois termos a sessão de autógrafos, mas eu queria terminar também com uma citação e depois também aqui com uma oferta à Filipa. Curiosamente, a Amélia ficara porque morava no medo do verbo ir. Sempre tivera pavor de largar a saia rodada da mãe. Isto encontra-se na página 112 do livro. Mas, no final, após esse renascimento das cinzas, temos uma Amélia com uma alma de viajante e em que abraça o verbo ir, que, curiosamente, é o nosso verbo preferido. Eu não disse na apresentação para não estragar a surpresa. E eu venho-te dedicar aqui um poema que a Marta Donato, que é uma poetisa portuguesa, escreveu e que se chama O Verbo Ir. E diz assim: gosto muito de conjugar o verbo ir, ainda que nem todas as viagens sejam mais que perfeitas. Há as que ficaram no passado, as do pretérito perfeitas e imperfeitas, já só memória. Há as que ainda não foram feitas, as do futuro, mais história. Gosto muito de conjugar o verbo ir. Vamos? Que lindo! Queria dedicar este poema, que acho que assenta na perfeição e foi o poema que eu me lembrei quando terminei o livro. Por isso agradeço-te muito me teres convidado para apresentar o livro. Foi um livro que eu gostei muito de ler e acho que és uma voz única no panorama da escrita em Portugal. Obrigada, Rita. Obrigada por este momento tão especial. Obrigada por teres aceito. Pronto. E obrigada pelo poema, lindíssimo. Pronto, agora vamos dar início à sessão de autógrafos. Obrigada. Obrigada. Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.